Eu gostaria que você prestasse atenção nessa imagem que nós vamos colocar nas telas. Preste atenção, por favor. O pecado é exatamente isso. Por trás, ou melhor, dentro, o recheio do pecado é o quê? A mentira. Então, toda pessoa que vive e pratica o pecado, ela tem ali o que sustenta o pecado, que é a mentira. E por que isso acontece? Porque quando a pessoa peca, normalmente, em seguida vem esse recheio. Uma forma que o mal usa para tentar esconder aquela atitude. Um exemplo, quando a pessoa ela cai, ela faz algo errado, a primeira coisa que ela começa a pensar em seguida é como que ela vai esconder aquilo. Como que ela vai fazer para ela não deixar que aquilo venha à tona. Qual que é o sabor do pecado? A mentira. Quando a pessoa ela vive no pecado, o que faz ela ter prazer no pecado é a mentira, porque a mentira faz ela esconder aquele pecado, ou faz ela sustentar aquele pecado. Então a verdade nem sempre ela vai trazer para você um bem-estar, porque a verdade ela exige de você um sacrifício, ela exige uma renúncia, uma entrega. A verdade exige de você a sinceridade, a verdade exige de você a retidão, coisas que o pecado não gosta. Você veja que quando a pessoa ela pratica, ela exerce o pecado, a primeiro momento ela tem uma sensação de bem-estar. Você pode ver que o pecado, ele é alimentado pela tua vontade. Como que o diabo consegue colocar o pecado na vida da gente? Ele fica observando a gente. Então o diabo fica pensando o seguinte: deixa eu ver qual que é a cobiça que ela tem, o desejo que ela tem, que ele tem, qual é? Aí ele olha para você e começa a ver, o que você mais gosta? Ah, ela gosta mais de moda, ela gosta mais de passeio, gosta mais de comida, gosta mais de amizade. Então naquilo ali, naquilo que você mais gosta, é que ele vai começar a fortalecer aquela sua vontade, levando para o lado dele, nunca levando para o lado de Deus. Ele vai tentar saciar o seu desejo, levando para o lado dele. Porque quando você aceitar o biscoito que ele oferece, aí você vai começar a mentir. Um exemplo, quando a pessoa casada cai em adultério, a primeira coisa que ela logo pensa é o quê? Eu tenho que esconder o que eu fiz. Porque se eu falar, então vou acabar com o meu casamento. Quando a pessoa rouba, a primeira coisa que ela faz, um exemplo, o ladrão. Quando ele rouba, a primeira coisa que ele faz é fugir. Ele quer esconder o que ele roubou, ele quer esconder a atitude que ele fez, ele não quer ficar ali para ser pego por ninguém. Quando a pessoa mata, a primeira coisa que ela quer fazer é esconder a arma do crime. Então sempre o pecado, ele tenta fazer a pessoa agravar aquilo. Como? Fazendo ela sustentar a mentira. Então, levando para a Bíblia, para a palavra de Deus, isso começou aonde? Onde? Lá no Éden. Eu vou mostrar isso para você. Se você trouxe a Bíblia, abra aí, por favor, lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Diz o seguinte: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, ela já tentou ludibriar Eva, porque Deus não tinha falado isso. Mas vamos ver o que Eva diz para ela. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, você veja que houve ali, naquele momento, um diálogo entre a mulher e a serpente, ou seja, o ser humano e o diabo. O que o diabo fez para tentar enganar Eva? Mas Deus falou para vocês não comer? Não, Deus não falou. Deus falou para a gente comer das árvores, dos frutos, sim, menos dessa. Então, quando ela assumiu ali o que Deus tinha falado para ela, ela assumiu entendimento. Presta atenção, porque isso é muito importante. Olha para mim, por favor. Quando ela assumiu o entendimento do que Deus falou, então o diabo pensou o seguinte: se eu convencer ela agora, eu consumo o pecado e faço ela perder tudo. Porque existe um pecado que é inconsciente e o pecado o quê? O consciente é o que vale.
Quando você sabe que não pode fazer e você faz aquilo com consciência, então aquilo ali é como se você estivesse dizendo o seguinte: eu não quero servir a Deus, eu não quero obedecer, eu não quero honrar a palavra de Deus. Então, quando o diabo perguntou, a intenção do diabo era que ela confirmasse o que Deus tinha falado. Para, em outras palavras, falar para Deus o seguinte: ela sabe o que tem que fazer. Então, vamos continuar para você entender. Aí diz o seguinte, no versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não o quê? Isso aqui é verdade? Não, mentira. Então ali o diabo já usou a mentira para sustentar um pecado que vinha acontecer. Aí ele diz no 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o quê? E o mal. Você vê que isso aqui é uma grande mentira. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eva e Adão já eram como Deus. Que até então, Adão e Eva só conheciam o bem. Eles não conheciam o mal. Eles não conheciam o que era ruim. Eles só conheciam o que é bom. Deus criou o Éden, criou eles e colocou tudo lá. Gerou eles, colocou lá. Está tudo aqui. Então eles não tinham dificuldade nenhuma. Eles não tinham nenhum tipo de problemas. Porque tudo o que eles precisavam, Deus já tinha feito. Então, qual que é o objetivo do diabo? Implantar dentro de nós a mentira para que vivamos em pecado. Porque o que sustenta o pecado é mentira. Vamos terminar para você entender. Aí ele diz aqui no versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa. Para quê? Para se comer. E agradável a quê? Aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Bom, antes deles comerem o fruto, qual que foi o maior erro de Eva? Qual foi? Qual foi o maior erro de Eva? Fala aí, pessoal. Não, foi dialogar com quem? Com o diabo. O maior erro de muitas pessoas é esse: ter conversa com o diabo. A gente atende muita gente e fala assim: eu tenho muita dúvida, isso é porque eu fico pensando, é que me falaram. Ou seja, ela fica dialogando com o diabo. O diabo fala para ela assim: você não vai conseguir, isso não vai mudar, não vai dar certo. Aí ela fala assim: será? Então, você está dialogando com o diabo. O diabo está falando com você e você está dialogando com ele. Quando o diabo fala, você tem que ser forte para repreender, dizer: está amarrado, eu não aceito isso. O meu Deus vai me dar condição, Ele vai me honrar. Então você veja que depois que o diabo implantou dentro dela a mentira, se você comer, você vai ser como Deus e etc. E ela aceitou aquilo, ela caiu no pecado. Ali ela aceitou o pecado. O diabo mentiu para ela, ela aceitou aquilo e ela consumou o pecado, tomando o fruto e desobedecendo a voz de Deus. Viver na verdade não é você não ter pecado, porque todos nós às vezes pecamos no olhar. Às vezes você olha uma coisa e sem você perceber você julga. Você olha uma coisa e sem você perceber você pensa algo que não era para você pensar. Então ali, sem você entender ou às vezes se dar conta, você pecou ali. Mas foi um pecado que você talvez não premeditou, você não queria. E você sabe que aquilo, você fala: meu Deus, me perdoa porque eu pensei isso. Pronto, acabou. Agora, quando você vive: eu tenho que mentir, eu tenho que fazer. Então o diabo sustenta em você a iniquidade. Faz você programar um pecado para você lá na frente cair. E aí você ter que viver na mentira. Quando você se arrepende, você fala: meu Deus, eu errei, eu caí, eu fiz sim, mas eu preciso de ajuda, eu quero o teu perdão, eu quero que o Senhor me limpe. Então Deus, Ele vem e te perdoa. Porque aqui o diabo conseguiu enganar Eva. E por causa da situação que Eva e Adão provocou lá no Éden, a gente nasce com isso. Esse desejo de querer que a nossa vontade seja feita. O desejo que a nossa vontade seja feita a todo custo. Isso acontece em todo lugar. Todos nós, seres humanos, não gostamos de ser contrariados. Em tudo. Você vê que quando alguém chama a sua atenção, você fica feliz? Você não fica.
Quando alguém fala uma coisa que você não gosta, você fica como? Você fica triste, você fica chateado, porque a nossa natureza é uma natureza que faz com que a gente pense que todo mundo tem que agradar a gente, inclusive Deus. A gente não aceita muitas das coisas que Deus faz, porque a gente diz assim, e por que isso aconteceu? Por que Deus fez isso? Por que isso está acontecendo? Eu não aceito isso, não, está amarrado, ó Deus, por quê? E etc. E você fica questionando, e naquilo você perde um pouco a sua fé, perde ali a linha do espírito, e aí você cai. Aí você diz, já que Deus não quer fazer, então eu vou deixar Deus, então não quero mais saber de nada. É tudo o que o diabo quer. E aí o diabo dá sugestão para você. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não vai para aqui? Por que você não vai para lá? E aí você aceita. O diabo, ele não obrigou Eva a fazer o que ela fez. Ele sugeriu. Você sabe que nem Deus e nem o diabo pode obrigar a gente a fazer nada. Preste atenção, por favor. Pelo livre-arbítrio, nem Deus nem o diabo pode obrigar a gente a fazer nada. Deus, ele nos ensina, o diabo sugere. Existe uma diferença entre Deus e o diabo, porque Deus ensina. Deus fala, é assim, assim, assim. Se você fizer isso, isso aqui vai acontecer. O diabo sugere. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Olha, faz isso aqui, é melhor para você. Então o diabo não ensina ninguém. O diabo sugere. Ele dá sugestões para você. Por que você não vai para cá? Por que você não vai para lá? Por que você não fala isso? Por que você não fala aquilo? Por que você não faz aquilo outro? Já Deus não, Deus ensina. Deus fala, olha, é assim que tem que ser feito. Dessa forma, se você fizer isso aqui, vai dar certo aqui, vai dar certo ali. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo outro. Por isso que Deus é Pai. Nós temos a necessidade de ter o Espírito Santo. João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade. Digo o quê? Palavras de Jesus. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo quê? E quando ele vier, convencerá o mundo de quê? Do pecado, da justiça e de quê? No versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. Então você vê que a pessoa, quando pratica o pecado, ela está mostrando que na verdade ela não crê na palavra de Deus. Ele diz, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está o quê? Ou seja, não tem mais jeito para o diabo. Isso aqui é um ponto que vai responder a pergunta de muita gente. Por que o diabo continua me atacando, me perturbando, querendo que eu faça o que é errado? Porque para ele já não tem mais jeito. Nem o Espírito Santo, e nem Deus, nem o diabo pode obrigar ninguém a fazer nada. É a gente que decide o que nós vamos fazer. Vamos terminar para você entender. Versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier o Espírito de quê? De verdade, ele vos guiará em toda verdade, porque não fala de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de verdade, ele te guia à verdade. Por isso que é incoerente a pessoa falar que ela tem o Espírito Santo, que ela nasceu de novo e ela vive na prática do pecado e na prática da mentira. Ela pode até pecar, ela pode até ter pecado, mas viver no pecado não. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver no pecado. Totalmente diferente. É preferível você perder com a verdade que você ganhar com a mentira. Se você perder com a verdade, alguém vai justificar você da parte de Deus. Se você ganhar com a mentira, você está devendo para o diabo. E ele vai cobrar. Porque quando fica na mão do diabo, só tem um jeito de sair. Só com arrependimento e entrega total de vida no altar. É você vindo, meu Deus, eu tenho que sair. Quem vive na verdade, vive no que está escrito. No que Deus diz e no que Ele nos orienta e nos ensina.
Quem vive na mentira vive na sugestão do mundo, das pessoas e do próprio diabo. A pergunta é: você quer ser salvo? Então, você tem que sair do pecado, você tem que deixar a mentira.